Quantas de vocês conhecem amigas que deixaram para tentar engravidar mais tarde na vida, depois dos 35 anos? Você sabia que existe um problema de saúde, um problema feminino, chamado miomas uterinos, que até 40% das mulheres vão apresentar durante sua vida? Você sabia que a menor parte desses miomas causa infertilidade? Mas a gente recebe com grande frequência o seguinte questionamento dos pacientes ou dos meus seguidores: eu tenho um mioma de determinado tamanho, em determinada localização. Ele é o causador da minha infertilidade? Vamos discutir um pouco sobre essa situação que pode comprometer até 40% das mulheres e na maior parte das vezes não causa infertilidade coisa alguma, mas gera muito medo e desinformação. Eu sou o Dr. João Dias, sócio fundador da Clínica Originária, fundador e coordenador do Centro de Reprodução Humana do Hospital Sírio-Libanês por 10 anos, atuo como médico pesquisador no Programa de Saúde da Mulher do Hospital Israelita Albert Einstein e quero desmistificar algumas informações sobre os miomas, essa situação tão frequente. Primeiro, mioma sempre causa infertilidade? Não, isso é um mito. A maior parte das mulheres vai ter mioma uterino e nunca vai vivenciar a infertilidade. É uma pequena parcela das mulheres, a gente estima que das portadoras de infertilidade, no máximo 1 ou 2%, a causa dessa infertilidade é o mioma uterino. Então, a minoria das mulheres com miomas vai ter infertilidade. Ah, João, se eu não tenho infertilidade, eu tenho mioma, eu vou ter algum sintoma, então? Mito. A maior parte das pacientes vai diagnosticar o teu mioma num ultrassom de rotina, em que a gente encontra um nódulo em alguma posição do útero sem nenhuma importância clínica. Mas, João, eu tenho um mioma, eu ouvi falar que isso é um tumor. Eu não vou ter um problema maior com isso? Outro mito. A minoria dos miomas uterinos pode ter um padrão de crescimento ou uma degeneração que um dia efetivamente vai se transformar numa doença maligna. Então, para a maior parte das portadoras de miomas, nós vamos apenas saber do problema. Não vamos ter que fazer nenhum tipo de intervenção clínica, nenhum tipo de intervenção cirúrgica, nenhum tipo de técnica de reprodução assistida, apenas informar, conhecer e acompanhar. Para entender melhor por que algumas mulheres vão ter sintomas e outras não, lembre-se das camadas do útero, a camada mais externa, o miométrio, que é a camada intermediária, e o endométrio, que é o que está no meio. Resumidamente, os miomas, que são umas bolinhas, uns nódulos benignos, podem crescer em quaisquer dessas camadas. Então, os miomas chamados subserosos são os que crescem para fora. Os intramurais são os que crescem no músculo. E os submucosos são os que crescem do músculo para dentro da cavidade uterina. Os miomas subserosos costumam existir, são muito frequentes e não causar problema algum. Os intramurais podem causar mais cólicas menstruais. Se eles crescerem e desviarem a parte interna do útero, eles também podem aumentar o fluxo menstrual e também podem impactar na fertilidade. E o nosso ponto mais importante é discutir os submucosos. Miomas submucosos são aqueles que crescem do músculo do útero, porque o mioma é uma doença do músculo do útero, que teve um crescimento desordenado daquele músculo, formando um nódulo. Se esse nódulo cresce totalmente para dentro da cavidade uterina, causa uma distorção dessa cavidade uterina. Essa distorção para algumas mulheres vai aumentar o fluxo menstrual, vai dar mais cólicas, e para outras mulheres vai causar uma dificuldade do processo de implantação do embrião. Quer esse embrião tenha sido formado naturalmente pela relação sexual daquele casal, quer esse embrião tenha sido formado nas técnicas de reprodução assistida. Então, apesar de ser uma doença muito frequente, uma parcela muito pequenininha das mulheres vai precisar receber algum tipo de tratamento para restaurar sua fertilidade. Como que a gente diagnostica o mioma, então? Ou naquela paciente com infertilidade que nos procurou, o principal método para diagnosticar o mioma uterino é um ótimo ultrassom transvaginal.
Em alguns casos, precisamos também de uma ressonância magnética, mas habitualmente o ultrassom é suficiente para se fazer o diagnóstico. Então, a paciente tem os sintomas, fazemos o método de imagem, encontramos o problema, encontramos o mioma. Quem é que a gente tem que tratar? A gente tem que tratar aquela paciente que tem sintoma, que tem cólica demais, que tem aumento do fluxo menstrual ou que tem infertilidade. Naquelas que têm aumento do fluxo ou cólica, muitas vezes o tratamento é só clínico, não vai se precisar de nenhum tipo de cirurgia. Podemos dar alguma medicação para regular o sangramento dela, diminuindo também sua cólica, e nesse caso é um tratamento que vai ser feito só durante a menstruação. Podemos dar métodos hormonais, como pílulas anticoncepcionais, que vão melhorar a cólica e diminuir o sangramento. Podemos usar alguns tipos de DIU, que vão também regularizar o ciclo menstrual da paciente. Resolvemos, então, uma boa parte das pessoas com dor. Algumas pacientes com dor vão precisar de alguns tratamentos cirúrgicos. Se a mulher já teve filhos, tem 45 anos, não deseja mais engravidar e não teve sucesso algum com o tratamento clínico, essa é uma paciente que pode ser candidata a um tratamento cirúrgico da própria retirada do útero ou esterectomia. Outras pacientes que não desejam fazer esterectomia, ou que nunca tiveram filhos, ou que ainda pretendem engravidar e necessitem de um tratamento cirúrgico, o tratamento de eleição é a miomectomia. Muito bem, mas para a gente saber o melhor tratamento, o método de imagem é muito importante. O ultrassom, como eu falei para você, é maravilhoso para diagnosticar o mioma. Nem sempre ele consegue dar todas as informações sobre o tamanho, o número dos miomas, a localização exata. E aí, muitas vezes, a gente precisa lançar mão de outros métodos, como a ressonância magnética ou mesmo uma esteroscopia diagnóstica. Temos esses 3 métodos de imagem que desenham para a gente onde estão cada um dos miomas que aquela paciente tem. Sabemos dos sintomas delas e indicamos a cirurgia. A cirurgia para essa paciente é uma cirurgia minimamente invasiva. Não vamos retirar o útero dela todo, vamos fazer apenas uma miomectomia. Aí nós temos ferramentas terapêuticas diferenciadas conforme a situação específica. Algumas pacientes vão precisar de tratamentos cirúrgicos mais avançados, uma miomectomia por via robótica ou a miomectomia por via laparoscópica, ou em algumas vezes até com um corte como se fosse da cesárea, que é o que a gente chama de laparotomia. Esses tratamentos são indicados para miomas maiores ou um grande número de miomas, que você vai precisar retirar todos esses miomas e a melhor abordagem é por uma dessas vias. Aquelas mulheres que têm miomas que comprometem só a parte interna do útero, ou os miomas submucosos, essas vão ser tratadas com a esteroscopia cirúrgica para a realização da miomectomia. O que é isso? Esteroscopia é olhar dentro do útero, cirúrgica porque a gente acopla a essa câmera que olha dentro do útero um instrumental que irriga, que joga um soro fisiológico lá dentro do útero, e acoplado a isso tudo tem um aparelho que faz corte e cauterização daquele mioma que está distorcendo a cavidade uterina. Eu costumo conversar com as pacientes que nós vamos fazer uma plástica lá dentro do útero para deixá-lo na melhor conformação possível para receber a gravidez. E é muito interessante saber que todo esse aparato tecnológico, né, uma câmera, luz, soro fisiológico que entra, um tubinho que o soro entra, outro tubinho que o soro sai, um instrumento para cortar e cauterizar, tudo isso cabe num instrumental que tem 1 centímetro e pouquinho de diâmetro. Então, é super fininho. Então, a esteroscopia não precisa de nenhum tipo de corte. É uma cirurgia que a gente faz por via vaginal. A gente entra com o aparelho no colo do útero da paciente e consegue visualizar e tratar tudo o que está acontecendo naquela região. Então, as pacientes com infertilidade, com miomas submucosos, merecem esse tratamento cirúrgico que é a miomectomia. Algumas pacientes nos procuram depois de falhas de tratamento, com miomas que não são submucosos, mas têm um diâmetro um pouco maior, por exemplo, 3 centímetros ou mais, que comprometem o músculo do útero. São os miomas intramurais.
Então, de uma maneira resumida, quais são as pacientes que merecem um tratamento cirúrgico para retirada de miomas, visando restaurar a fertilidade para tentativa natural ou visando melhorar as chances de sucesso nas técnicas de reprodução assistida? Basicamente, todo mioma que cause uma distorção da parte interna do útero, classificados como submucosos, merecerão tratamento cirúrgico através da histeroscopia cirúrgica. Outra indicação são miomas maiores do que 3 centímetros, que comprometem o miométrio. Essas pacientes com esse tipo de mioma, principalmente se tiveram falhas de tratamento de reprodução assistida anteriores, a gente também hoje considera o tratamento cirúrgico. Pacientes que apresentam miomas uterinos subserosos quase nunca vão precisar de tratamento cirúrgico. A exceção a isso são os miomas muito volumosos, miomas maiores do que 5, 6, 7 centímetros, que durante a gravidez vão acabar crescendo mais, vão acabar causando outros sintomas para a paciente. Então, apesar de naquele momento aquele mioma não ser um problema, às vezes a gente indica a miomectomia desses miomas subserosos para que a gestação tenha uma evolução mais tranquila. Gestação e cirurgia para retirada de miomas, isso é um ponto muito importante. Quando a gente retira os miomas por via histeroscópica, sem corte na parede uterina, logo depois do procedimento, 1, 2 meses depois do procedimento, a paciente já pode engravidar e nada vai mudar na gravidez dessa paciente, nem no parto dessa paciente. Então, se você tem um mioma submucoso que foi retirado, depois da cirurgia, em 2 meses, no máximo, você já está liberada para engravidar. E se engravidar, você vai poder ter parto normal, ou se precisar fazer a cesárea, não vai mudar nada. Essa miomectomia não mudou a indicação do teu parto. Agora, se você tem miomas intramurais que precisaram ser tratados com miomectomias ou por cirurgia robótica, ou por laparoscopia, ou por laparotomia, ou seja, que teve que ter um corte na parede do útero para retirar o mioma e depois fazer uma rafia, dar pontos nessa parede do útero, esse local que os miomas foram retirados e foram suturados pelo cirurgião são áreas de menor resistência do seu útero. São áreas que, quando o seu útero crescer e entrar em trabalho de parto, correm o risco de romper. Isso é uma situação muito grave para a gravidez. Então, pacientes submetidas a miomectomias por laparotomia, laparoscopia ou robótica não poderão entrar em trabalho de parto, porque se entrar em trabalho de parto tem esse risco de ruptura uterina. Então, para essas pacientes, a indicação é de uma cesárea agendada. Outro dado importante, para essas pacientes que tiveram cirurgias uterinas para retirar seus miomas, diferente daquela paciente da esteroscopia que 1 ou 2 meses depois já pode engravidar, essas costumam ter que esperar pelo menos 3 meses, às vezes até mais, para ser liberadas pelo seu ginecologista para seguir na tentativa de gravidez. Então, o que a gente aprendeu com isso tudo? Que o mioma é uma doença muito frequente, a maior parte das vezes assintomática, a maior parte das vezes não precisa de nenhum tipo de tratamento. Apenas 1% das causas de infertilidade efetivamente são relacionadas aos miomas. Nesse 1% de portadoras de infertilidade causada pelo mioma, a maior parte delas, o tratamento será feito por via histeroscópica, pois os miomas que efetivamente causam infertilidade ou falhas de tratamento de reprodução assistida são os que comprometem a parte interna do útero, ou seja, os submucosos. Algumas precisarão sim de um tratamento mais avançado, que pode ser feito por laparoscopia, pela cirurgia robótica ou por cirurgia convencional. E nessas pacientes com esses miomas mais extensos e em maior volume, a gente tem que ter um cuidado obstétrico a mais, que é liberá-la para engravidar depois de um tempo de cicatrização da parede uterina e saber e informá-la previamente
que a via de parto, ou seja, a escolha do parto, não será mais tão liberal. E essas pacientes acabarão tendo a indicação de uma cesárea para que todos os envolvidos, o bebê e ela, tenham a melhor evolução possível. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você conhece alguém que está preocupada com esse mito que o mioma é um problema que causa infertilidade, envie esse vídeo, compartilhe essa informação, que isso pode ser interessante e pode ajudar muita gente. Obrigado, até a próxima.